Bom dia, bom dia. Peraí, deixa eu comentar aqui. Bom dia, quanto tempo, que saudade de vocês. Bom dia, povo. Ainda é bom dia, né? Porque a gente não almoçou ainda, então é bom dia. Bom dia, meu povo. Quanto tempo. Tava morrendo de saudade de vocês. Como é que vocês estão? Como passaram esses dias? Como foi esse mês? O mês de agosto, que muita gente não gosta, né? O mês que muita gente fala várias palavras sobre esse mês. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo forte? Algumas vezes a gente não tá tão forte, né? Mas a gente segue, a gente vai seguindo. Então, se hoje você tá aqui, se tá podendo me escutar, se ainda tá nesse plano, é porque tem uma missão, né? Ainda a cumprir. Para variar, eu tô doente de novo. Gripe, aquela mesma coisa que vocês conhecem, quem me acompanha já há uns 10 anos aí na internet, sabe que hora ou outra eu estou sempre gripada, sempre fungando, né? Fungando muito, mas esperei dar uma melhorada para poder entrar e tava difícil melhorar. Falei, vou entrar do jeito que eu tô mesmo. Não é muito legal entrar gripada, mas hoje é o que eu posso fazer, né? Então eu tava com muita saudade de vocês e resolvi entrar assim mesmo. Deixa eu ver se eu aumento o som aqui. Aqui em Brasília é muito seco, sabe? Agosto, setembro é extremamente seco. E aí, para piorar, a gente tá com essa fumaceira toda. Acho que boa parte do Brasil tá, né? Mas aqui tá demais. Aqui tá demais mesmo. Uma fumaça o tempo inteiro, extenuante. E eu cheguei de viagem já gripada e piorou muito, muito, muito. Então fiquei ruim vários dias e falei, não, agora não dá mais para esperar, né? Não dá mais para esperar melhorar para poder entrar para falar com o meu povo, né? A viagem foi muito boa, muito legal. Machu Picchu realmente vale muito a pena. Eu vou colocar umas fotos para vocês verem. Muito, muito linda, muito, assim, o lugar é mágico, é espiritual, o lugar te remonta a tempos passados e traz uma espiritualidade muito, muito, muito antiga. Então, para mim foi muito mágico, especialmente para mim. Eu fui na parte, né, que tinha lá nas montanhas, que tinha um cemitério, não é um cemitério, mas eles colocavam as múmias dos guerreiros, das pessoas, né, dos xamãs, daqueles que conduziam a espiritualidade ali, porque era a crença deles. Então eu fui, né, eu fui lá e foi muito, muito especial. É uma viagem que realmente vale a pena você fazer. Mas vou dizer para vocês o que percebi. Eu nunca tinha viajado para fora, a não ser para Portugal, né? Para fazer a psicografia, naquela época que eu fui a Portugal. Então, essa foi a primeira vez que eu viajei para fora a lazer, a passeio, né? Machu Picchu vale muito a pena, muito a pena. Mas assim, não vão esperando as pessoas que gostam mais assim daquele hotel, mais bem formado, mas não, não é isso. Lá é tudo muito roots, né? É muita caminhada, então não precisa levar muita roupa porque lá é quente. Lá é quente. As pessoas, eu tinha muito medo de ser muito frio, só em Cusco que é muito frio, mas lá é quente. Lá você não precisa estar sempre se arrumando. Você vai mesmo, né, pela espiritualidade do local e vale muito a pena. É um dos lugares mais bonitos aqui deste plano que eu já vi, que eu já conheci, que eu já presenciei e senti. Então, vale muito a pena, né? É um planejamento que dá para fazer, não é uma viagem tão cara, não é. Se você planejar com muito tempo, a gente comprou com muito tempo de antecedência, então não é tão caro. Agora não vai esperando nada muito requintado. Lá é tudo muito roots, né? E eu achei tudo muito caro, né? Então assim, lá eu achei tudo muito caro mesmo. Mesmo com a conversão dos soles em real, achei extremamente caro. Extremamente caro.
Até brinquei com o pessoal que foi comigo. Eu disse, agora eu tenho que saber o que é que eu vou fazer para passar do dia 26 ao dia 30 com R$ 5 na conta, né? Porque você vai pensando no valor. Cheguei lá, era totalmente o contrário. Comida, tudo. Então, assim, tem que fazer uma preparação, viu? Porque senão faz como eu, volta sem trazer nada. Porque é realmente muito caro. Eu achei, né? Não tenho muito costume, né? Em viajar para fora, então. Mas vale a pena. Faça um planejamento, sabe? Direitinho. Contrate um guia. Porque é importante ter o guia. Ele conta toda a história do local. E foi muito, muito especial. Né? Não há nenhum arrependimento em mim. É Machu Picchu, Tarciane. Machu Picchu no Peru. Eu fui para Lima depois para voltar para o Brasil. Lima também é muito bom. Vocês estão rindo, né, do negócio do dinheiro, mas olha só, quando chegou lá, saíram daqui, né? O meu marido saiu daqui e disse: Não, olha, eu vou. Eliandro, um beijo, amada. Eu vou levar só um casaquinho, porque lá com certeza eu vou conseguir comprar um casaco melhor e mais barato. Em Cusco mesmo, viu, Maribela? Foi em Cusco. Aí eu disse assim: Tá bom. Aí ele levou só um casaco, só um casaco. Chegou lá, meu amigo, não dava pra comprar não. Se juntasse o meu dinheiro que eu tinha levado, o dele e o da turma, nós não tínhamos comprado nesse casaco pra ele. Aí eu fui e falei assim, é, perguntei pro pessoal, né, de lá, tentando falar onde é que fica a 25 de março de lá. Foi isso que eu tentei falar, né? E a gente conseguiu, sim. E lá era muito legal esse lugar que eu fui. Eles disseram, é aqui que os nativos vêm comprar, comer. Então eu fui. É muito longe, mas eu fui. Mônica Caetano, um beijo, querida. E aí andamos, parece a Feira dos Goianos aqui de Brasília. E eu andei muito, 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 muito. Foi muito bacana. Mas ainda assim, muito caro. A gente conseguiu comprar esse casaco para a sorte dele, né? Mas se não, não deixe para comprar nada lá, não. Leve do Brasil mesmo, de verdade. Leve do Brasil. Não espere comprar lá, não. Comi muita coisa legal. Eles têm um milho bem grandão. Conheci muita história. A história dos Incas, dos pré-Incas que formaram lá. Então, assim, é uma viagem maravilhosa. Mas planejem, planejem. É bom comprar com muita antecedência, e não vão confiando. Compras, bom, mas aí vai do poder aquisitivo, né, de cada um. E além do poder aquisitivo, eu não sou aquela pessoa que tem muita coragem de gastos que não sejam programados. Então, eu não trouxe nada. Não trouxe nada, eu fiquei lá, curti muito a viagem. A gente fez mais de 28 lugares em 10 dias, é muito, né? É muito. Então, foi muito bom. Aí eu estive em Buenos Aires, né? Que todo mundo fala que o real lá vale muito. Tudo bem. Nossa moeda ainda é mais forte lá. Mas o problema é que eles aumentaram muito o preço das coisas. Então não adianta o real ser mais forte se o preço está absurdamente maior. Quando faz a conversão, dá na mesma, tá caro do mesmo jeito. Não há nada compensador. Principalmente essas lojas que já tem no Brasil, lá é a mesma coisa para mais cara, né? Essas lojas mais de que a gente compra, né? C&A, Renner, essas lojas assim. Então, Buenos Aires eu visitei o Jardim Japonês, foi o lugar que eu mais amei. Claro, também é o que Daniel gosta muito, então eu fui lá, era um lugar que ele frequentou e eu queria ir lá, então eu fui e foi maravilhoso o Jardim Japonês em Buenos Aires. Aí eu visitei o Mercado de Santelmo, eu tirei foto com a Mafalda, eu fui à frente da Casa Rosada, né? Eu assisti um show de tango, tudo isso vale a pena. Se você fizer muito bem, né? Se você fizer muito bem o planejamento, dá tudo certinho. E lá na Argentina, no Buenos Aires, compensa você levar o real mesmo. A moeda nossa lá é bem aceita. Inclusive, brasileiros trabalham nas casas. Mas eu fiquei bem chocada com os preços. O Ricardo, que é um amigo que foi conosco, ele trocou real em pesos. E aí, na hora que ele foi pagar, ele pegou dois alfajores. Dois alfajores.
E aí ele foi pagar, ele deu todas as cédulas pra mulher. Tudo que ele tinha, ele deu, e a mulher, não, ainda tá faltando. E ele colocando a cédula lá, e eu já fiquei angustiada, porque eu tava atrás dele na fila e eu tinha pego 6 alfajóis. 6 alfajóis. Falei, vou ficar sem nenhum. Se ele pegou 2, já deu tudo isso de dinheiro. E não deu, imagine eu com 6 aqui atrás. E é muito caro, muito caro. Achei tudo muito caro. De verdade mesmo, não há nada compensador. Lá em Buenos Aires tudo bem, o real é mais forte, porém os preços são altíssimos. Altíssimos, né? Então, não vi. Para o cemitério da Recoleta, eu amei conhecer o lugar. É uma obra de arte mesmo. Os túmulos, né, são obras de arte, verdadeiras obras de artes. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Conheci as histórias. Lá é um formato diferente, né? Formato diferente de cemitério. Lá você consegue ver os caixões que ficam atrás de uma portinha de vidro, de grade, hoje são fechados. E algumas histórias locais ali, de aparições, de várias coisas que tem nesse cemitério. Aí eu conheci a história da Liliana, né? Eu conheci a história da Rafina, eu conheci a história do El Cuidador, que eles chamam lá, que era o rapaz que trabalhava no cemitério, mas que tinha um sonho de ser enterrado lá, então ele comprou um túmulo. Eu conheci a história dos amigos, eu conheci a história do Aramburu, que é a história, inclusive, política, né, daquele local. O túmulo da Evita. De forma histórica, o cemitério vale muito a pena conhecer. Artes são extremamente belos. Extremamente belas artes daquele lugar. E vocês sabem que eu não sou tão... eu sei que tem médio que não consegue ir a cemitério, não gosta, até também não gosto, mas não é nem uma questão de gostar. Eu não me sinto muito bem em velório. Quando o velório está acontecendo, para mim aquilo tudo é muito penoso, porque eu consigo sentir ali a dor das famílias e naquele momento pouco eu posso fazer. Então, o velório me incomoda muito, mas eu, Mayra, enquanto médio, né? Enquanto a minha mediunidade, então assim, me incomoda muito o velório, mas o cemitério, não. O cemitério nunca me incomodou, nem quando era pequena. Me incomoda mais hospitais. Hospitais me incomodam muito, né? Me fazem muitas vezes passar mal. Mas isso também é tudo controlado, porque o médium ele tem que aprender a andar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você precisa poder andar, poder conviver, poder vivenciar a matéria em qualquer lugar. Então eu nunca fui muito disso. Eu não vou em tal lugar porque me faz mal. Não, nunca fui. Eu vou em todos os lugares. E o cemitério da Recoleta, além de histórico, tem belas artes, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz em visitar. Entrei por volta das 9 horas, quando abre, e fui até visitar tudo. Eu andei muito lá dentro. Nesse de Buenos Aires, a gente não contratou guia, então a gente estava por conta própria. Eu estudei tudo na internet antes. E aí eu era o guia do pessoal. Eu fui o guia do pessoal na Recoleta lá. Achei todos os túmulos que eu me propus. Vi todas as histórias que contavam lá. E realmente o cemitério é muito bonito. Então eu fui, não me senti mal. Muitos espíritos lá, como era de costume, né? E alguns brigaram porque eu fiquei olhando, né? E olhando por dentro da casinha deles lá, do túmulo, do mausoléu. E eu olhei no vidro e uma senhora brigou muito. Eu não entendi o que ela estava falando, porque quando eles falam espanhol, né, bem rápido, a gente não consegue. Mas foi muito engraçado, muitas coisas que aconteceram comigo lá dentro também. Mas foi muito bacana. Vale a pena conhecer o cemitério da Recoleta também. Perguntaram se eu era poliglota. Não sou. Eu só sei falar a nossa língua mal, né? Que português já é difícil, então de vez em quando a gente esbarra. E também cearês. Eu falo cearês muito bem também. E cearês é uma língua muito difícil, vou dizer pra vocês. Nosso regionalismo de lá, então só sei falar cearês mesmo, gente. Aí consigo. Mas lá vou dizer pra vocês, não precisa, tá? Falar espanhol. O espanhol a gente
arrasta bem, a gente consegue entender. Grande parte lá fala português, tá? Machu Picchu também. Eu bem, fiquei bem surpresa como eles falam português também. Então não precisa ter muita preocupação com isso. E quem falar inglês, eles lá em todos os lugares que eu andei, eles entendem muito inglês. Eu disse pra vocês, né, que eu tinha muita vontade de saber inglês, né? Era uma coisa que eu tinha na minha vida e eu nunca tinha feito. Eu comecei há pouco tempo. Ah, tava até aqui estudando porque a aula, né, ó, aqui o livrinho de inglês. Tô me sentindo na primeira série, porque é aquele início do início, que eu tinha até vergonha, né? Que às vezes a gente tem vergonha, né, de falar, a conversação do inglês, quando você não sabe, dá um pouco de vergonha. E eu nunca tinha vencido essa vergonha e eu resolvi agora vencer, porque eu queria aprender, então eu tô assim, naquele fazendo pré, tá fazendo pré ainda, né? Então assim, comecei o inglês há pouco tempo aí, gente, tem um caminho longo aí, nem sei como, nem quando eu vou conseguir, né? Isso mesmo, né, Renata? Olha, tô arrastando no inglês. Ontem ela tava aprendendo a soletrar, né? O nome da gente. Misericórdia. Como é difícil. Eu acho fantástico quem tem essa facilidade, porque, rapaz, é difícil mesmo. É difícil demais. Aí chegou uma parte lá que ela dizia: My favorite food is. Aí falava um negócio. Aí ela pede pra gente falar. Aí eu falei assim: My favorite food is cuscuz. E todo mundo riu, mas é a verdade, né? Então tá sendo bom perder um pouco dos medos, um pouco da vergonha, da timidez, não é? Pois bem, gente, esse foi o resumo assim da minha viagem, né? Foi o resumo da minha viagem, foi uma viagem muito boa. Passamos alguns perrengues, por isso que eu digo pra vocês. A não ser que você tenha uma grande condição financeira que você vai ficar, né, nos melhores hotéis ou com coisas particulares, vá preparado para andar muito, vá com pouca roupa, né? Vá bem planejado na questão financeira, vá planejado também os lugares que você vai. Buenos Aires faz muito frio, ou pelo menos fez comigo. Cusco fez frio, tá bom? Então planeje, planeje. Eu acho que tudo na vida é uma questão de planejamento, né? A gente não consegue fazer uma viagem dessa todo ano, mas a gente consegue planejar, a gente consegue organizar e fazer algumas. Eu tenho outras viagens que eu gostaria de fazer, sabe? Eu tinha um sonho de fazer as maravilhas, né? Que Machu Picchu faz parte, né? Das maravilhas do mundo. Então, eu tenho vontade, mas não é nada que se eu não conseguir, vá me. Não, eu tenho vontade de conhecer. É muito bonito conhecer os locais, é muito bonito conhecer as línguas, a cultura. Mas se não, mais nada, nada. Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Nada como o Brasil. Nada como o nosso lugar. Nada. Eu achei questão de restaurante, essas coisas, o atendimento lá é muito complicado, gente. A gente está muito mal acostumado. A gente fala dos atendimentos aqui do Brasil, mas quando a gente sai daqui do Brasil, a gente vê o quanto a gente é, né? O quanto a gente é amoroso, é empático, sim. Quando você sai daqui, você percebe. Então, nada como o Brasil, sabe? Como o arroz, o feijão, o brasileiro, o Brasil. Eu não vi nada que pudesse dizer que eu achei melhor do que o Brasil. Nada. Poio. Ana Cristina, a gente comeu muito poio lá, cara. Porque a gente tá no voto, né? Que não come carne vermelha, então foi muito poio. Lá tem muito. É incrível como tem frango lá, as comidas, eu nunca imaginei, né? Falei com alguns espíritos, dei recado aos guias, dei alguns recados lá em portunhol, que não sei falar, né? Foi muito legal, sim. Hoje é dia do psicólogo, não é? Quero agradecer imensamente a todos os psicólogos da Casa da Caridade, esses voluntários que fazem o trabalho acontecer. Em nome do Rafael, que é o apoiador desse projeto, eu quero agradecer imensamente o trabalho de vocês.
não só dos psicólogos, mas das meninas do administrativo, que são também, né, fazem um papel de atendimento fraterno para poder triar os pacientes para esses psicólogos que passam por elas. Então, eu quero agradecer imensamente ao projeto da psicologia, dizer que vocês são muito importantes na vida de todo mundo. Os psicólogos são muito importantes. Parabenizar todos os psicólogos, seguidores e não seguidores, que fazem um papel também de curar traumas, feridas, de impulsionar as pessoas para frente, de fazer com que as pessoas possam trabalhar os seus medos, seus anseios, suas dúvidas, de entender e de acolher. Esse eu acho que é um trabalho principal do psicólogo. Perguntaram se eu sou psicóloga. Eu ainda não sou psicóloga, eu sou estagiária da psicologia, eu sou psicanalista. Então, eu atendo na Casa da Caridade como psicanalista, de forma gratuita, logicamente, dentro do grupo de psicólogos, porque nós somos 10 psicólogos e 3 psicanalistas, tá? Então, nós atendemos junto, 4 psicanalistas, a gente atende junto com os psicólogos, tá bom? Sob a supervisão do Rafael, que é um psicólogo, né? Formado, pós-graduado, enfim. Ele quem faz a supervisão. Mas, se Deus quiser, logo, logo estarei formada. Estou aí mais da metade do curso e logo, logo estarei formada. Como eu disse para vocês, é minha profissão do futuro. Muito grata ao direito, muito grata ao que me traz hoje o pão de cada dia, mas trabalhando para essa profissão que, ao meu ver, na minha percepção sobre a vida da Mayra, né? Porque a profissão, ela tem que ser vista sob o seu domínio, sobre o que você vive, o que encaixa mais. Então, pela minha espiritualidade, pela minha vida, é a profissão que para mim se encaixa melhor. Por isso que eu venho lutando. Venho trabalhando, venho estudando, venho fazendo pós, terminei uma pós de neurociências há poucos dias, né? Tô fazendo uma pós de filosofia. Não parei a faculdade de teologia, tá, gente? Eu também faço a faculdade de teologia, só que a faculdade de teologia é à distância, é a AD no Cruzeiro do Sul. Então, estou correndo, estudando, lendo os livros, estou me aprimorando para ser a melhor profissional que eu possa no futuro. É uma profissão para um futuro próximo, tá bom? Um beijo para todos os psicólogos do Brasil e do mundo. Amor que não se mede, um beijo, meus amores. Elivane Andrade, você perguntando sobre a Mayra, se ela tem medo ou não de avião. Lembrei da Tata Werneck, que ela já falou que tem muito medo de avião. A Tata tem, né? A Tata falou isso em algum lugar? Eu acho que a Tata tem sim, muito medo de avião. Olha, eu tenho medo de avião, assim, eu tenho medo de muitas coisas, né? Eu tenho medo de avião, sim, porque depois que você entra ali, né? É uma entrega perfeita ali a tudo, mas é mais tranquilo porque você consegue entender que é um dos transportes mais seguros, né? Mais seguro que nós temos. Fato é que quando chega a nossa hora de desencarnar, qualquer meio, qualquer instrumento vai acontecer. Mas, logicamente, eu estaria mentindo aqui se eu dissesse que eu não tenho medo de avião. Eu tenho, sim, medo de avião. Mas tenho enfrentado todos esses medos, né, de forma condizente com o que eu sei, né, com o que eu vivo. Mas vou confessar pra vocês que quando dá uma balançada, assim, balança até meu coração, balança tudo em mim. Eu brinco que quando entra ali, naqueles lugares, né, que tem muita turbulência, balança tudo em mim. Tudo em mim. Então eu tenho medo sim, mas vou arriscar dizer que é um medo tranquilo. É o mesmo medo de acidente de carro, de tudo. O medo normal que nós seres humanos temos. Mas tem algumas pessoas que realmente não têm medo. Eu tenho, mas sei lidar bem, entende? Sei lidar bem. O Último Despertar não está disponível, é isso? Ele está disponível no YouTube, se eu não me engano, tá? Mas eu vou ver isso direitinho com o Everton para vocês, tá? Eu acho que ele tá. Deixa eu ver. Podem fazer pergunta. Recife. Tô doida para ir para Recife. Ainda não tenho uma viagem marcada para Recife. As viagens desse ano só são Franca e Tupaciguara. Uma em outubro e outra em novembro, viu? Vanilza Vieira Batista. Você fala com manhinha, né?
Eu acho que você fala com minha mãe. Você tem ela no Instagram, se eu não me engano, que ela me conta de você. Não sei se é você que mora em São Paulo. Depois você me disse se é. Um beijo pro Amor Nos Uniu. É um grupo que eles criaram, o Amor Nos Uniu. Um beijo grande pra vocês. Um beijo pro amor que não se mede. Um beijo pro amor por a eternidade. Um beijo pro Sementes de Luz. Um beijo pro meu livro espírita, pro Escola Espírita do Brasil. Um beijo pro Carlos, meu amigo, no Caminho e na Luz. Um beijo muito grande para vocês. Vocês são muito especiais, né? Casa Espírita, um beijo. Todos esses amigos, todos esses queridos que divulgam a doutrina espírita, divulgam a palavra de Deus, né? Divulgam as coisas boas, usam a internet para promover a paz, o amor, a caridade. Todos vocês, eu só tenho a agradecer imensamente. Olha, eu quero falar com vocês sobre a psicografia. Vai ocorrer dia 28 de setembro, né? Tupaciguara, eu acho que é dia 20, mas eu vou pedir pro Everton colocar logo para vocês aí no feed, né? No feed, o material para vocês já dar uma olhadinha. Porque lá em Tupaciguara, me parece que não vai ter inscrição. Então, as pessoas que moram perto ou que queiram ir participar, vai ser muito tranquilo, é só ir, né? Não é a Casa da Caridade que está promovendo esses eventos, tá bom, gente? Cada lugar promove o evento, nós só somos convidados. Então, Franca, quem está promovendo é o Carlos Jimenez, né? Que é o Conesp Fran. Então, eu sou convidada de um dos dias que, se eu não me engano, é no domingo, dia 24 de novembro. E em Tupaciguara fui convidada pelo Wellington e pelo seu Quincas, que vocês já conhecem. Então, nenhum desses eventos é organizado pela casa, nós somos convidados. E aí a gente faz assim, a gente faz como a etiqueta diz que não faz, né? O convidado convida. Nesse caso a gente pode, né? Convidado convida. Alex Rocha. Sempre acompanho seus vídeos no TikTok. Eu também vim de uma igreja evangélica e agora estou indo ao Centro Espírita aqui de Botucatu, São Paulo. Um beijo. Olha, é sempre muito libertador quando você pode escolher conhecer outras coisas. Quando você não precisa ficar preso ao que foi ensinado uma vida inteira ou que você aprendeu apenas por repetição. Se tem uma coisa que eu acho pior do que não ter uma religião, é ter uma religião apenas por repetição. É ter uma religião que foi passada de um para outro, e você nunca se questionou o porquê que você está ali, qual a sua missão ali dentro, qual o seu papel ali dentro. É muito pior do que não ter uma religião. É muito pior do que não acreditar numa religião. Porque, de fato, você começa a ser ali o que a gente brinca, né? Quando a gente não tem um time, todo mundo é flamenguista. Por quê? Porque o Flamengo é um time muito conhecido no Brasil. Então, quando você não tem um time, você escolhe aquele conhecido, que vem de muitas vitórias, que vem de muitos troféus. Então, muitas vezes a gente trata a religião assim. E a religião não é para ser tratada assim. Você pode não ser religioso, porque religião é uma escolha. Espiritualidade e religiosidade não se confundem. Portanto, você pode não ser religioso, né? Mas sempre está buscando seu espiritual da forma que você deseja. Porém, se você escolher uma religião, se você escolher ser religioso, não seja por repetição. Sabe aquela história? Ah, não pode isso porque está escrito isso. Aí você pergunta, onde está escrito? Não, o padre que falou, o pastor que falou, o médico que falou, enfim. Me falaram que era isso. Mas onde está? Às vezes a pessoa até sabe onde está. Ela repete lá, versículo tal, capítulo tal, tudo bem. Mas você leu o texto inteiro, você tirou o versículo de um contexto, o que aquele texto dizia, Não sei, é porque eu fui na missa, porque o padre, porque a Mayra falou, e aí você não procurou, você está indo por repetição. E por repetição é muito difícil, não há como louvar a Deus por repetição. O louvar a Deus, o estar com Deus, o compreender Deus, que já é muito, muito, muito difícil, né? Na nossa pequenez humana, compreender um Deus tão grande. Mas a nossa versão de Deus, a nossa particularidade com Deus, não pode ser feita por repetição. Então eu te dou os parabéns. Não de deixar uma igreja ou de deixar uma religião por outra. Não é isso, porque também não vai adiantar.
Se você deixar uma religião por outra, mas não vier livre desses seus pensamentos, não vier com o intuito de estudar, de aprender, de ver as coisas com seus próprios olhos espirituais, não vai adiantar nada. Mas eu te dou os parabéns por abrir esses olhos, né? Abrir realmente os olhos espirituais para entender que nós precisamos estar profundamente, né, incluídos dentro daquilo que a gente escolhe. É tão difícil que a gente às vezes escolhe as coisas, mas aí não mergulha profundamente nelas para entender, para compreender, para vivenciar. E não é só religião. Veja bem, você escolhe um parceiro ou uma parceira para ser seu companheiro, sua companheira, casar, namorar. Você escolheu. Mas depois você não quer estar mais compromissado ali dentro. Você escolheu apenas porque as pessoas dizem, olha, tem que namorar, casar, constituir família, ter filho. Tudo que é feito por repetição e somente por repetição tem a tendência a não ser concluído. Por isso que vários processos das nossas vidas a gente deixa sem conclusão. E quando eu aprendi isso, para mim foi libertador. Em tudo. Eu aprendi com o Daniel que eu não preciso estar vinculada, concretada em nada e em nenhum lugar. Eu posso ser da doutrina espírita como eu sou espírita, mas posso conhecer todas as outras coisas que eu queira estudar e conhecer. Faz parte do meu processo. E esse estudar e conhecer só me faz bem, só me faz angariar mais conhecimentos. A única coisa que eu não gosto é as coisas feitas por repetição. E eu fiz muito até aprender isso, né? Eu não vou dizer que eu perdi o tempo fazendo por repetição, que a gente não perde tempo, né? A gente não perde tempo quando você está imbuído em evoluir. Mas eu poderia ter utilizado melhor esse tempo que eu gastei em algumas coisas ou em algumas pessoas. Mayra, quando será o próximo despertar? Então, o próximo despertar, eu vou marcar essa semana também, pra gente fazer o nosso despertar esse mês ainda, apesar de ter a psicografia, né? Mas eu posso encaixar um despertar ali, e a partir de agora eu vou entrar mais aqui também, pra não deixar vocês, né, tão sem mim, apesar que às vezes é até bom, né? Mas eu vou entrar várias vezes aqui com vocês. Eu estava pensando, nesses dias da viagem, eu escrevi alguns textos com o Daniel, porque vai ter o lançamento do livro dele, né? Do livro das mensagens do Daniel, chamadas Mensagens Edificantes. Então, acho que na psicografia já vai ter o livro. São várias mensagens do Daniel, várias mensagens que foram escritas, né, ao longo desses anos que a gente já trabalha. Então, as pessoas me pediam muito essas mensagens, até para usar no dia a dia, para fazer uma oração, para se recolher, para pensar. Então, ele permitiu e o livro vai sair, né? O livro vai sair provavelmente no dia 28 de setembro. Na psicografia já vai ter o livro. Então, nessa escrita dessas mensagens também que a gente fez durante a viagem, algumas ainda nem foram revisadas, né? Umas que eu fiz durante a viagem. A gente estava pensando sobre versões, né? Como é engraçado essa questão de versão. A versão que nós temos sobre nós mesmos. Vocês já pensaram que há várias versões nossas por aí? Porque cada pessoa que entra na nossa vida, participa do nosso convívio, cria uma versão diferente sobre nós. Eu tenho a minha versão e essa provavelmente é a mais perto que pode ser da verdade, porque nem sempre a nossa versão, a versão que eu tenho sobre mim, pode ser a verdadeira, né? Mas ela é a mais próxima do que seja essa verdade, porque eu me conheço, eu sei das minhas limitações, eu sei das minhas qualidades. Então, eu tenho essa minha versão. E muitas outras pessoas têm uma versão diferente de Mayra. Algumas têm uma versão de uma Mayra mais caridosa, de uma Mayra mais irritante, de uma Mayra mais empática, de uma Mayra mais distante, de uma Mayra, enfim. Cada um tem uma versão diferente sobre mim. E essas minhas várias versões andam por aí. Estou me usando de exemplo, mas é para todo mundo, né? Essas várias versões da Mayra andam por aí, convivendo em sociedade, convivendo com as outras pessoas. Nós temos várias versões e a grande parte dela é criada por outras pessoas.
pelo convívio com outras pessoas, pelas situações que nós nos colocamos. E o mais importante é que você possa aprimorar a versão que você tem sobre você. Essa é a que pode chegar mais perto. Mas aí a gente se preocupa ou não com a versão que é criada pelos outros? Aí é que está. Você faz o melhor possível para que a versão que os outros tenham de você seja mais próxima da verdadeira. Mas se isso não for, infelizmente, é um processo de cada um. Portanto, existe um texto que eu não sei de quem é, mas alguém já me mandou, inclusive no WhatsApp, que é um texto que dizia assim: não tenha medo, não tenha medo, mais ou menos como não tenha medo de ser a bruxa, a pessoa ruim na vida de alguém. Não tenha medo de ter esse papel na vida de alguém, que alguém veja você assim. Sabe por quê? Porque o seu medo não vai impedir que as pessoas criem essa versão. É lógico que a versão que os outros criam sobre nós pode nos fazer melhorar, porque a gente pode ver se realmente faz parte de você aquelas atitudes. Mas se não, você tem apenas que aprender a respeitar que nem todo mundo terá a visão mais próxima do que você é. Então a gente cria nossa versão. Você cria nossa versão. Quando você nasce bebezinho, você vai criando essa versão de quem você é. Você vai aprimorando e evoluindo. Você não é responsável pela versão que os outros têm de você. Você é responsável pelos atos que você pratica para que essa versão seja concluída por eles. Portanto, que a gente possa sempre dar aos outros a nossa melhor versão. Algumas vezes nós não vamos conseguir. Algumas vezes nós não vamos estar na nossa melhor versão para os outros. E é engraçado porque algumas ações nossas, mesmo nos dias que a gente não está bem, podem fazer com que essas pessoas concluam sobre a sua personalidade, sobre o seu caráter, sobre tudo isso. Às vezes você não está num dia bom e aí comete algum erro e aquela pessoa já pega aquele erro para criar a sua versão. Então já pensou alguém que me pegar num dia mais irritado, alguém que não realmente me pegar num dia ruim, talvez. Você vai falar para ela: tem uma menina muito bacana que entra na internet para falar de Deus. Aí você vai falar: Mayra Rocha. E a pessoa vai dizer: Mayra Rocha, não, credo, você gosta daquela menina, aquela menina é irritada, aquela menina, enfim. A minha versão de um ato pode ser vista como a minha única versão para as outras pessoas. Portanto, eu tenho que ter cuidado com o que eu pratico na formação dessa versão. Mas não sou responsável por aquilo que eles enxergam sobre mim. Nem você é também. Já é tão difícil a gente se enxergar de forma verdadeira. Já é tão difícil a gente aceitar a nossa realidade, aceitar quem somos e como somos, que vai ficar extremamente impossível você equalizar todas essas versões e fazer com que as pessoas te aceitem como você é. É preciso que você se aceite. É preciso que você busque melhorar a sua versão. A dos outros pode ocorrer ou não. Pode ocorrer ou não. Então, conversando isso com o Daniel, eu vi uma pessoa próxima minha mesmo, da minha família, ali do meu íntimo, ter uma versão diferente sobre mim. A princípio, fiquei meio impactada. Como pode me ver de uma forma tão diferente? Mas é a versão que os outros têm sobre nós, mesmo os que convivem. Mesmo os que convivem podem tirar conclusões que não é a sua verdadeira versão e tá tudo bem. Só continue sempre aprimorando a que você tem. Essa que é pior. Ângela diz: dentro da família é criado vários tipos de versões. É criado vários tipos de versões dentro da família. Nunca vi. Vocês já pararam para pensar que o convívio em família, o convívio com os parentes, o convívio com as relações, casamento, namoro, são as convivências que mais nos testam. Logicamente, são as convivências que aprimoram a nossa evolução, não é? Não é que aprimoram a nossa evolução, que aprimoram a nossa caminhada. Então, assim, é realmente um desafiador. É desafiador viver em sociedade. Mas quando não é parente, quando não é família, quando não é íntimo, você pode viver um tanto mais afastada. Mas quando você tem que conviver, você percebe que os desafios maiores são ali dentro da família, são ali dentro, né, do convívio das relações.
Eu brincava que lá no Nordeste, as nossas festas, assim, festas, encontro de família, sempre era tipo, até hoje é, né? Eu não participo muito porque eu vou muito pouco lá. Mas eu brincava que era tipo aquela novela Senhora do Destino. Tinha sempre um babado no meio ali da reunião. Ou de uma tia, ou de uma prima, ou de uma amiga da amiga que vai. Sempre teve, por quê? Porque é a convivência, né? A convivência, as relações é que fazem, né? Que a gente passe as expiações, é que faz com que a gente se aprimore. Olha esse teste também. É um teste, né? É verdade, lá em casa sempre tinha assim um final bom para cada reunião. Até hoje tem, né? Até hoje tem. Tudo bem que quando minha avó desencarnou, é, fica mais difícil as reuniões pra gente, fica mais difícil mesmo. Mas a minha avó era a primeira, tá? Minha avó era a primeira. Minha avó era, ela não era aquela que falava da vida de ninguém, não, mas quando ela queria falar também, ela sabia de tudo, viu? Ela sabia de tudo. E brigava se a gente não escutasse. Minha avó era daquela que ela fazia você escutar várias vezes a mesma história. E escute, e escute. A comida coma do jeito que tiver. Então, assim, a convivência é sempre mesmo desafiadora. Mas nós viemos para isso, para conviver. Oi, Eliane, tá perguntando se eu tô gripada, né? Tô muito, pra variar, né? Vocês já me viram gripada várias vezes aqui, né, gente? Eu não sei. Eu começo a achar que tem alguma ligação com a psicografia. Sempre em mês de psicografia eu começo a gripar, eu não sei se é a imunidade baixa pelo trabalho também. Eu durmo menos também, né? Eu durmo menos, então talvez me alimente um pouco pior, não sei. Mas eu tenho quase certeza que há uma ligação, porque coincidência não pode ser sempre, né? Então eu até já acostumei. Aí é os mesmos remédios, os mesmos cuidados, né? Aí eu tava muito pior, por isso que eu não tava entrando. Aí eu falei hoje, olha, se eu for esperar melhorar totalmente, eu vou ficar muito longe do meu povo. Então, vou entrar do jeito que tô mesmo. Chá de louro, gengibre e canela, né? Van, um beijo, querida. Acho que minha família diminuiu, pois a gente era unido demais. Vocês ainda estão muito recentes, sabe, Van? Muito recente. O luto no início, o luto é, no início é dor, né? A gente não pode fugir disso, fugir dessa sensação que se tem. Então, durante a dor, a gente começa a ver também as situações de uma forma diferente. Quando nós estamos com dor, a realidade ela se modifica, né? A realidade ela muda. Não é que ela muda, os nossos olhos sobre ela muda. Mas quando a dor vai passando, vai restando a saudade, o amor tranquilo, tudo vai se encaixando. O negócio é aprender a suportar esse processo que é muito difícil até chegar nesse nível, nessa meta que a gente tem de transformar, né, saudade em amor tranquilo. Mas eu sempre digo para vocês, em momento de tempestade, passarinho não voa, porque vai molhar as asas e vai ficar pesado para que ele possa voar. No momento de tempestade, passarinho se encolhe numa árvore que esteja protegida e se protege de tudo aquilo até o momento que ele pode voar. Então não vamos tomar como verdade aquilo que nós vivenciamos ou vamos vivenciar durante a dor, durante os momentos mais difíceis. Vamos deixar que essa tempestade possa acalmar, passar, para que a gente possa, né, alçar os nossos voos. E é difícil. Falando assim parece ser fácil, né? Mas eu sei que não é. É difícil. É difícil você aceitar a distância, é difícil aceitar a falta do sorriso, do abraço, do cheiro. Então, não há julgamento sobre isso. Essa dor que você sente, esse sentimento que você tem é válido, precisa ser acolhido, precisa trabalhar, mas nunca esqueçam que o reencontro é certo, que eles vivem conosco, que vocês não precisam sobreviver sem eles, apenas aprender a viver com eles da forma que eles são hoje. E fazer com que a sua dor entenda que isso é uma separação momentânea e só física, porque espiritualmente não há separação. Eu vi a Larissa falando da Tonton
Tonton é uma linda, alegre, divertida. Às vezes a gente tá triste, os outros aqui, recém-desencarnados também, porque eles enfrentam a saudade e a tristeza. E ela tá sempre com a dança dela, né? Ela acha que dançar alegra todo mundo. E o pior é que alegra mesmo. A dança dela alegra. Esses dias eu tava pensando como é que eu vou ensinar danças novas pra ela, né? Porque eu não sei dançar, né? Mas eu sei que a tia dela sabe, que pode ensinar daí também as novas tendências. Porque Tonton era antenada em tudo, né? É antenada em tudo. Então eu sei que vocês podem ensinar ela aí para dançar pra gente aqui. Eu não vou chamar de sorte, né? Eu tenho uma misericórdia divina de poder conviver com eles e ver como eles têm uma visão feliz da vida. É engraçado. Eles têm uma visão feliz, uma visão empática, uma visão verdadeira das oportunidades que eles tiveram, né? Aqui, com as pessoas que eles conviveram. Então é muito bonito, muito bonito. Muito bonito ver eles falando sobre a vida. E lá no Peru, eu dei um recado para uma guia e ela perguntou se eu falava com mortos. E eu disse não, não falo mesmo. Com mortos não falo. E é verdade, eles são tão felizes, eles são tão imbuídos a melhorar. É simplesmente assim, inspirador conviver com eles. Inspirador, é isso que eu posso dizer. Fabiana, um beijo, querida. Silvia Santana, ela pergunta como pode ajudar um recém-desencarnado. Tudo que você emite, pense na questão, né? Pense na questão encarnado com encarnado. Quando você transmite força a um encarnado, quando você transmite palavras amorosas a alguém, quando você oferece o seu abraço a alguém, ela sente toda aquela energia que você está dispensando para ela. Ela sente, né, todo o seu amor doado para ela. Os desencarnados funcionam do mesmo jeito. Eles mandam essa energia para vocês e vocês mandam para ele. É uma troca o tempo inteiro. Então a forma de ajudar é doando, é dando, é demonstrando boas energias. Não é mentir, não é dizer que não está com dor. Isso vocês não vão conseguir mentir para eles. Mas é dizer a verdade de uma forma amorosa. Hoje eu estou com dor, meu filho, hoje eu estou com dor, pai, eu estou com dor, mãe, mas eu vivo para exemplificar, para honrar, né? Para honrar a memória de vocês, para honrar a oportunidade que nós tivemos. Eu acho que a relação verdadeira que você constrói com os desencarnados, com o seu ente querido, é parte do processo. A relação de sinceridade, inclusive a sinceridade no amor e a sinceridade com você mesmo. Então, é importante procurar vários tipos de ajuda e é importante seguir nessa sinceridade para se alcançar o que a gente busca até o momento do reencontro. Mayra, você tem várias mediunidades. Você tem também a de cura? Falando de espiritualidade, um beijo, minha querida. É Paula, não é? Olha, não, eu não tenho mediunidade de cura, não. Acho lindo, acho uma mediunidade fantástica e acho também um trabalho muito duro, né? Eu não sei nem me colocar no lugar desses médios. Eu não tenho. O que eu tenho, de verdade, é uma crença, uma fé enorme de que todos os processos são determinados por Deus. Ele determina os nossos planos reencarnatórios, claro, com nossas ações. Ele determina os processos pelos quais nós temos que passar. E eu tenho muito firme em mim que Deus pode mudar tudo. Você fala, é um milagre, né? Porque o Espiritismo não acredita em milagre. Não, milagre para mim, essa palavra milagre para mim é um significado não de que Deus fez o que eu gostaria que ele fizesse, o que eu gostaria de acontecesse. Mas milagre para mim já é a de nos criar. Ele poderia ter criado outro tipo de ser humano, outro tipo, enfim. Mas ele nos criou a forma perfeita. Então isso para mim é o milagre. O restante não é milagre, mas sabe o que é? Deus pode mudar tudo. Quem comanda a espiritualidade é Deus. Eu disse sempre a vocês, eu tenho um amor danado pela espiritualidade.
Meu amor pela espiritualidade é enorme. Mas eu só adoro a Deus, adorar, como nossos irmãos evangélicos falam, ou como qualquer um fala. Estou usando essa palavra porque é a mais conhecida. A fonte central de tudo, para mim, é o Criador, é Deus. Então, eu creio que Deus pode tudo. Eu creio que mesmo que no meu plano reencarnatório eu esteja com planos de desencarnar em certo momento, Deus pode mudar. Então, a minha função, a nossa função é pedir, né? Peticionar a Deus. Mostrar para Deus o que a gente gostaria, na nossa sinceridade, e o porquê nós gostaríamos. Esperar que o sim de Deus seja favorável e aceitar, mas se ele disser ou não também. Esperar que a gente possa transformar a nossa revolta em conforto e em aceitação. Então, eu não sou médio de cura, não sou mesmo, mas eu tenho uma função de orar. Eu penso sempre isso, eu posso orar, eu posso votar a Deus. Vocês sabem que eu sou de fazer votos. Então, eu posso votar a Deus, eu posso pedir a Deus. E Deus vai avaliar se é momento de fazer uma concessão, se é momento de fazer uma exceção. Só Deus sabe tudo, só Deus. Então, não sou médium de cura, tá? Mas tenho um extremo carinho por esses médios, porque eu sei que deve ser muito duro essa mediunidade. E também vou falar uma coisa para vocês, eu nunca cataloguei, ou eu nunca parei para pensar qual tipo de mediunidade, inclusive, que eu tenho. Às vezes como a gente estuda o livro dos médiuns, estuda as obras básicas, às vezes você tem ali uma direção, né? Mas assim, nunca foi, não vou mentir, nunca foi assim o intuito, eu nunca parei ali para ver, deixa eu ver se isso eu tenho, se isso eu não tenho, eu nunca fiz isso. Suzane Karen Franca. Então a Bíblia, ela é verdadeira? Pois é, tá aí uma pergunta que eu acho que você perguntou até de uma forma, eu acho que não era bem isso que você queria falar. A Bíblia é um livro de um povo antigo, um povo muito antigo que viveu em uma outra época, que falava sobre a crença desse povo, que falava sobre a religiosidade desse povo e também da espiritualidade desse povo. É só você imaginar que antes da Bíblia ser escrita já existiam muitos outros povos que vivenciavam a sua religião, que vivenciavam a sua espiritualidade. Alguns não foram escritos na época, vêm sendo escritos agora pelos historiadores, mas a questão de religião, ela é criada desde o início da humanidade, é uma forma que o ser humano achou, né? Para ter um bom convívio também com essa relação com o invisível aos olhos materiais. Então, a Bíblia é verdadeira? Certamente as histórias que foram contadas ali, algumas vezes já foram aumentadas ou diminuídas, algumas vezes com a tradução foram modificadas. A Bíblia tem mais de 3.000 traduções diferentes, então ela foi modificada pelas pessoas que foram traduzindo. Basta você traduzir e você imaginar que ela foi escrita, né, em grego, em aramaico, e traduzir para uma língua, muitas vezes nem sequer tem as palavras existentes naquela língua no português, por exemplo. Quando você vê algumas traduções da Bíblia que diz não consultei os médios, é impossível que essa tenha sido a palavra utilizada naquela época. A palavra médio já nasce com Allan Kardec, né? Em 1857, por aí, então, muito tempo depois da Bíblia ser escrita. A Bíblia foi escrita 100 anos depois da morte de Jesus, né? Então, você imagina que 100 anos depois foi escrita, o tanto que já não foi modificada. Principalmente a interpretação que muda. Nós temos hoje a teologia de pinça. Cada religião, ela tem uma interpretação a seu favor. Ela pega uma partinha da Bíblia e usa para promover a verdadeira religião. Aí é o problema. Quando você pergunta se a Bíblia é verdadeira, é mais ou menos isso. Cada um quer mostrar que a sua religião é superior. E esse não é o intuito, né? O intuito da religião. Esse nunca foi esse intuito. A gente é que usa a teologia de pinça. Eu sou advogada e, de vez em quando, até a interpretação da lei é feita diferente. A mesma lei é interpretada de várias maneiras, com várias decisões diferentes. Porque eu posso interpretar a lei, os outros advogados também, mas quem vai aplicá-la é um juiz, né? É um corpo de juiz, é desembargador, enfim, né?
Então, a Bíblia é um livro maravilhoso que eu particularmente estudo muito, gosto muito como exemplos, gosto muito de entender como a religião e a espiritualidade era tida naquela época e vejo tanto que a gente repete de erros que eles fizeram e deram errado e a gente continua repetindo. E aí é por isso, por essa repetição de erros, de coisas que certamente irão acontecer várias vezes durante as encarnações, como peste, como guerras, como tantas outras coisas que são repetitivas por conta da natureza humana, por conta da natureza gananciosa, muitas vezes da materialidade, né? São repetidas, a gente começa a colocar ela como um livro profético. E a Bíblia não é um livro profético. Ela é um livro que guarda ali grandes experiências, grandes aprendizados, principalmente porque fala e conta a história do ser mais perfeito que já existiu e passou pelo planeta, né? Que passou por nós, que é Jesus Cristo. Então, como não dizer que a Bíblia tem grande importância? Sim, fonte de grandes ensinamentos e de grande amor. Tenho extremo respeito e carinho pelaquela escritura. Mas é importante saber que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi Jesus. Foi o caminhar de Jesus, os exemplos de Jesus, aquilo que ele propagou e cumpriu. A palavra de Deus é Jesus. A Bíblia é um instrumento magnífico que a gente pode tirar muito aprendizado, mas não utilizar ela como pizza. Então, algumas histórias ali provavelmente não existiram. Algumas histórias ali foram aumentadas por quem contou. Foi escrito muito tempo depois. Mas o que você deve se firmar, como em qualquer livro, como em qualquer doutrina, como em qualquer religião, é na essência dela e naquilo que você estuda e consegue tirar de verdadeiro. É isso. Com respeito a todos, a todas, né? E seguir promovendo a sua melhor espiritualidade, né? Então, o mês de agosto, né? Porque o mês de agosto fica mais difícil de lidar, tá muito intenso, tem um pico de energia positiva, negativa e muito intenso. Então, eu já vi vários médios falando sobre isso, como a agosto, a mediunidade, né? Deles ficam mais pesadas. Não acontece comigo. Eu não tenho um mês que eu possa dizer para vocês que ficou mais pesado ou mais maneiro, não. Eu sinto algumas coisas diferentes em momentos como se eu não estiver andando corretamente, em momentos, né? Em momentos quando eu estou mais cansado, o cansaço físico atrapalha a mediunidade também, que está esgotada fisicamente, então, alguns momentos ali, eu sinto algumas coisas na mediunidade, mas não necessariamente no mês específico. Deve ter algum fundamento, eu nunca estudei profundamente, mas deve ter algum fundamento, porque muitos médios dizem isso. Muitos médios dizem isso. Muitos já me relataram sobre esse mês. Eu realmente não consigo notar uma diferença na minha mediunidade. Eu sei que as pessoas até falam, né? Tem um dizerzinho bem feio sobre o mês de agosto, né? Não sei te explicar de verdade, tá? É uma coisa que eu preciso estudar. Por que tem esse movimento? Eu não sinto, mas se tem, eu vou descobrir. Eu vou estudar, vou perguntar pro Daniel o que é que ele acha sobre isso, né? Joey, meu amor, um beijinho. Fábio pergunta, você conhece a Escola Espírita André Luiz de Goiânia? Fábio, não conhece e acredita que eu fui muito pouco em Goiânia, mesmo morando perto. Eu fui muito pouco. É um lugar que eu pretendo ir mais vezes, sim. Mayra, não sei a data correta do meu aniversário. Isso influencia na espiritualidade? Não, Ana Lúcia, não influencia não. Você imagina que antigamente, né? Até pela questão de dificuldade financeira, inclusive de distância, as pessoas não conseguiam, as mães tinham os bebês e elas não conseguiam ir no cartório, ou muitas vezes nem iam, as crianças cresciam e só registravam muito depois, né? E aí tinha uma ideia pelo que a mãe falava do dia do nascimento. Não tem influência não, talvez seja desconfortável,
para você, se assim você sentir, mas não saber realmente a data correta. Mas para a espiritualidade não, viu? Não há problema nenhum. Amor que não se mede pergunta: Mayra, você acredita em questão de banhos, tipo os banho ervas para limpeza, essas coisas? Então, pessoal do grupo Amor que não se mede, eu acredito sim. Sabe por quê? Todos os banhos medicinais são com ervas da natureza. Grande parte dos remédios são extraídos da natureza, se você for pensar bem. Inclusive, aqueles homeopáticos que nos ajudam muito. Inclusive, a gente já sabe que a natureza ela nos dá remédios naturais o tempo inteiro. A gente já usa isso. E antigamente usava ainda mais, muito mais. Nós podemos ver como as plantas são benéficas, né? São benéficas a nós o tempo inteiro. E quando inclui a espiritualidade mais antiga, quando inclui a espiritualidade que utiliza delas para nos ajudar, é uma perfeição. Então eu acredito sim. Olha, vocês sabem que eu gosto de vela, que eu acendo vela. E foi motivo de muitas críticas por muito tempo, que é normal, porque as pessoas estranham quando você não tem dogmas absolutos. Elas estranham isso, né? É estranho. Mas eu nunca tive. E eu gosto de vela. E um dia eu conversando com um grande amigo meu, eu disse, olha, se eu não tiver a vela, o que acontece? A nossa particularidade com Deus, com os rituais que nós fazemos, não podem ser também dogmas absolutos. Ou seja, se eu preciso rezar hoje, orar, mas eu não tenho a vela, aí eu não consigo orar nem rezar porque eu não tenho a vela, aí isso foi prejudicial. Aí eu tô dando mais valor, né, à vela material do que em si o que ela representava para mim. Então, a vela me traz um conforto. A ideia de dizer que eu estou mandando luz a estas pessoas, que eu estou mandando coisas boas para os espíritos encarnados e desencarnados, enfim, para os votos. Isso é o que significa a vela para mim. Mas no dia que eu não a tiver, não tem problema. Eu vou fazer os meus rituais sem a vela ou sem qualquer outra coisa. Mas eu sim acredito. Eu acho tão bonito a junção de tudo que quando você vai falar de banhos medicinais, você trata de ervas, né? De plantas, de coisas que nós já sabemos pela ciência que nos ajudam na saúde física e também na saúde espiritual. Muitas vezes o que você tem, olha, eu brinquei um dia com uma amiga minha que ela sofreu um problema com uma amiga dela, era muito amiga dela, e aí ela fez uma escolha diferente e essa amizade acabou. E essa amiga dela, ela tinha muito firme que essa amiga dela estava promovendo coisas ruins com ela, ou que a energia estava prejudicando ela. Então, assim, a máquina de lavar quebrou, ou outras coisas aconteceram, e ela atribuiu a isso. E um dia eu estava brincando com ela e sorri e disse, olha, eu acho que quem está obsediando agora a fulana é você, e não ela a você. Por quê? Porque às vezes aquilo que você sente, que você atribui à espiritualidade, muitas vezes só são acontecimentos normais, em tempos normais, e que você coloca isso. Então, alguns artefatos, né, que nós utilizamos é mais para melhorar esses sentimentos que nós temos. Mas eu acredito sim nas plantas, nas ervas. Eu acredito que tudo que é feito com amor, imbuído de paz, eu aceito. Então, eu tenho várias guias que os irmãos de outras doutrinas me deram no intuito de me proteger. Então, por que não? Por que não aceitar as coisas boas? Se eu for a uma igreja evangélica, então várias irmãs da igreja evangélica oram por mim, oram sobre mim, né? Enfim, por isso que a casa aceita todas as religiões, porque o convívio entre elas é perfeito. Por que não aceitar? Se alguém vai te dar, sei lá, um santinho, ou se alguém vai te dar um amuleto que ele acredita que vai te proteger, que ali tem coisas boas, não tem por que não aceitar. Todos os objetos trazem energia. Então eu acredito sim. É claro que a gente não faz disso. A coisa é como eu disse para vocês, eu não vou deixar de fazer um ritual, eu não vou deixar de vivenciar a minha espiritualidade se eu não tiver. Se existem espíritos obsediadores, claro que existe. Inclusive encarnados. Nem sempre são os espíritos desencarnados que obsediam a nós. Às vezes nós obsediamos eles também. Ó, a dona Marta Moeda aí, ela já me trouxe várias nazinhas, né? Nazinha linda, Maria de Nazaré, lá do Pará. Linda, 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 linda. Já recebi nazinha, já recebi
Recebi a capa de Mazinha, de Nazinha, tudo. E tem lá na casa tudo isso. Mayra, quantas cartas em média você faz na psicografia? Ana Paula, entre 6 ou 7, tá? Aí depende da espiritualidade que rege o trabalho. É ela quem determina. Nas filas do abraço eu dou vários recados, mas as cartas é isso. É o que o meu corpo físico sustenta, tá bom? E aí vocês podem dizer, mas fulano faz mais. Pois é, mas aí cada médio, cada capacidade. Minha mediunidade ainda é muito infantil, né? E o que eu consigo, e já foi testado, é isso, tá? Eu já passei disso e foi muito ruim pra mim também, né? Mas em tese, é isso. Em tese eu faço entre 6 e 7 cartas, tá bom? Ó. Mayra, precisa de entrevista para receber uma carta? Não, olha, às vezes quando eu falo da entrevista, as pessoas confundem. Eu não faço entrevista com a família, não, tá? É, raramente vocês me encontram antes da psicografia. Eu vou à casa, mas aí abraço todos que estiverem lá. Mas não, eu não. O método de trabalho de cada médium é diferente, tá, gente? O meu, a entrevista é com o desencarnado, não com o encarnado, tá bom? Mas cada médium, cada trabalho, pelo amor de Deus, não vão sair aí dizendo que eu disse que a entrevista. Não. Cada médium trabalha de uma forma diferente, né? Tem uma forma espiritual de trabalhar. Eu não trabalho assim, né? E cada um de vocês tem que procurar o trabalho que mais se afina também, né? Responsabilidade também de quem busca, né? A mediunidade e poder fazer, né? Fazer suas conclusões, ver onde se encaixa melhor. Deixa eu ver que eu já tenho que trabalhar, hein? 40, tá sempre comigo, viu? Sempre, principalmente negócio de jogo de futebol, misericórdia. Programação da psicografia. Foi aberta inscrição. Eu acho que tem aqui no Instagram, tá? Foi aberta inscrição. E a psicografia vai ocorrer dia 28 de setembro. Dia 28 de setembro. O que me perguntaram? Eu vi subindo aí uma pergunta. Então, perguntaram sobre a obra, né? Também da casa. A obra. O estágio da obra é o que hoje? Hoje, dia 27. Hoje é dia 27, né? Meu caixa zerou. O que é normal. Não entro em desespero porque depois de 10 anos, lidando, né, com a caridade material extrema, sempre muito forte, é isso que acontece. Então, dia 27, caixa zerado, Everton já avisou. E aí, quando o caixa zera, a gente precisa parar a obra para poder juntar, para pagar as cestas. Esse mês nós recebemos uma doação de cestas, de 222 cestas do nosso tamanho. Ela sempre compra as cestas que tem no Nutri Cestas, né? Mas aí quando a gente transforma para o nosso tamanho, fica um pouco mais caro. Então, nós recebemos 222 cestas daquela artista, a Tata Werneck, que eu sempre falo. Ela sempre nos ajuda, então ela nos enviou 222 cestas. Nós precisamos pagar todo o restante. Claro que com a ajuda de vocês, né? Vocês sabem que o Caixa da Caridade ele vai rodando em todos os projetos, né? A gente vai tirando e vai pagando os projetos. Alguns de vocês também já compraram as cestas diretamente no Wagner. Então, ao total de cestas já pagas, a gente tem 522 cestas no Wagner, na Nutri Cestas, diretamente. Agora a gente precisa pagar as mais de 800 cestas. É mais ou menos isso. Nós entregamos hoje uma média de 1.322 cestas. Não são só dos cadastrados. É que na realidade a gente acode outras instituições, como o Centro Espírita Amparo, que é do Ceará. E durante 6 meses a gente vai acolher a Rede Feminina de Combate ao Câncer, aqui de Brasília, que era da Verinha. Verinha desencarnou e se perdeu muitos doadores. E eles fazem, além da entrega de lanche, de muitas coisas, eles fazem também a entrega de cestas básicas
as famílias. E tão muito, né, precisando e nos pediram. E mesmo que eu saiba que a gente não tem, né, essas condições todas, mas eu me propus a ajudar, pelo menos por 6 meses, até que eles consigam, né, que eles consigam lidar com a ausência dela. É muito difícil quando desencarna a pessoa que era ali à frente, né? Muita coisa vai junto, muitas doações. A gente vai ajudar durante 6 meses. Então foi 100 cestas, né? Cada cesta dá mais ou menos, porque dá 67 e alguma coisa a cesta, né? Então é 68. Então 100 cestas já aumenta muito pra gente. Aí vem as cestas da Amparo, que a gente também está ofertando. Vem a sopa de outra casa espírita no Ceará, que não estava conseguindo. Entraram mais pensões do pessoal que tem câncer ou doença degenerativa. Entraram mais faculdades das pessoas que estão pedindo para o projeto da faculdade, do curso. A gente tende a aumentar os projetos, porque é muito difícil dizer não. Eu só digo não quando não tenho realmente mais condições, né? A gente avalia os pedidos e a gente vê. Esse ano a gente evitou muito pedir a vocês questão de campanhas, então como vocês podem perceber, Dia dos Pais, né? Dia das Mães, a gente assumiu com doações nossas, assumiu com voluntário, assumiu com o que a gente podia. A nossa preocupação agora está em terminar a obra até o dia 1º, até o dia 2 de novembro, né? E agora a gente parou num lugar que é muito necessário. Mas eu conversei hoje com o Everton, conversei com o Cláudio, que está responsável pela obra. Eu disse, olha, é paciência, paz, né? Paciência, paz. E esperar em Deus, que eu sei que vai acontecer. Que é justamente no altar. Por quê? Eu nunca pensei que pequenas coisas fossem tão caras. Sinceramente, para vocês, eu nunca pensei. O altar, que eu chamo, é o palco, sabe? Aquele palco que fica um pouco mais acima. Quando vocês chegam na Casa da Caridade, tem um palco, né? Que fica mais acima, que é para todo mundo ver, inclusive lá do fundo. Então, eu achei que ia ser mais barato. Só que esse palco, ele tem que ser feito também com ferro, né? Com ferro, com estrutura de ferro, porque senão ele não suporta. E a casa lá, o lugar do templo é muito grande, porque era para caber mais ou menos isso aí que a gente coloca na psicografia. Então ele também é grande. E aí quando nos deram, né, os gastos, eu me assustei muito. Então hoje o altar tá 24 mil e alguma coisa só de material de ferro na gravia, que foi feito. Todo o material de ferro foi feito na gravia, né? Que ficou mais barato pra gente aqui em Brasília. Alguns outros em outros lugares, quando realmente ficava, depois da pesquisa, mais barato. E é 24 mil mais ou menos, 24 mil e mais alguma coisa. Eu estou arredondando, é 24 mil de material, 8.900 de mão de obra. Isso eu estou falando só ferro, não estou falando nem ainda, né, de concreto, de tudo que vai em cima. Então a gente paralisou, a gente está parado na obra hoje, no dia de hoje, só está funcionando lá o que já estava pago, porque eu preciso reconstituir o caixa para pagar as dívidas da cesta básica, as dívidas dos médicos, que eles não me cobram a mão de obra, mas nós pagamos, né? Os exames, os remédios, que dá por volta de 12, 13 mil reais. O Vodeja, que entra junto com as cestas básicas, que dá por volta de 9 mil reais para atendimento dos 2 asilos também, né? Então, assim, chega essa época do mês, são os gastos, né? São os gastos. E no início quando a gente está no início desse caminho, a gente fica mais desesperado, porque é entrar e terminar o mês devendo sempre, né? Às vezes pensando assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que vai acontecer isso? Então, é um pouco complicado, sim, é verdade. Mas eu tenho muita fé. Vocês já conhecem o trabalho da casa, os doadores conhecem o trabalho da casa. A casa está sempre aberta para visitação, para participar. A casa está sempre aberta para que vocês conheçam as famílias que recebem. A obra está aberta para visitação. Basta chegar lá, vai ter um de nós lá, uma pessoa responsável, te mostra a casa. Inclusive, eu quero agradecer a Érica Monteiro. Ela é dona de uma vidraçaria aqui em Brasília. Ela nos deu
A maior parte dos vidros, inclusive vai doar mais agora. Tava combinando algumas janelas que ficaram faltando. E eu quero agradecer a ela, porque isso nos poupou uma boa quantia em dinheiro também, né? Quero agradecer muito a ela. E a gente vai partir agora para quê? Para fazer esse altar do Daniel, né? O altar onde vai ter as participações. Depois vem um gasto grande, que é o das portas, as primeiras portas ali, que vão fechar o salão. Aí falta pintar tudo e colocar várias outras coisas, mas que uma parte dessas coisas eu certamente irei entrar sem concluir, tá? Sem concluir. Mas eu tenho muita fé. O trabalho já é feito há 10 anos. O trabalho é feito há 10 anos. E eu sei que vocês já conhecem. Quem pôde conhecer, quem pôde acompanhar pelo Instagram. Basta você ver. Quando as pessoas falam muito das fotos, né? Mas eu já expliquei que são todas autorizadas e só coloca daquelas pessoas que querem realmente que a foto apareça. Até para elas terem rosto, terem voz, terem, né? Muitas pessoas se incomodam, mas não são as pessoas que estão ali. As pessoas que estão ali querem mostrar que elas também vivem, que elas estão aqui, que elas são pessoas, são humanos, que merecem respeito e que merecem também serem cuidadas. Então, quando você pegar qualquer foto da Casa da Caridade, qualquer um do Instagram, nós já temos muitos anos de Instagram, tente achar a mesma foto em campanhas, você nunca vai achar. Você nunca vai achar a mesma foto. Se a pessoa repetir a roupa, eu não sei, mas a mesma foto nunca. Nós temos fotos de todas as nossas doações o tempo inteiro. O tempo inteiro. São fotos novas, tiradas no momento das entregas, tá bom? No momento das entregas. Então, eu só posso agradecer a Deus toda a oportunidade, só posso agradecer a Deus tudo que vem acontecendo, e eu tenho muita confiança no trabalho, muita confiança em Deus e muita confiança em vocês que sempre nos socorrem. Então é isso, por enquanto a obra está parada, mas eu espero que eu consiga continuar, porque de toda forma vamos inaugurar no dia 2 de novembro, né? Eu espero que o mais completo possível, mas se não der, será da forma que estiver. Então, a confiança em Deus e a confiança no trabalho e a confiança nos doadores me faz ficar tranquila, tá certo? Logo, logo também eu vou ver se eu lanço uma rifa de um artesanato que eu comprei para mim, que eu tenho uma crença muito grande em portais, né? Eu gosto muito de artes. E eu comprei algo que para mim foi magnífico. Eu comprei algo que me traz muita paz, muita luz, que me mostra a espiritualidade e que eu vou rifar. Eu vou rifar em prol da casa, porque eu acho que vai fazer bem a quem ganhar ele, como fez bem para mim, e vai fazer melhor ainda pela casa. O bem da casa é o meu bem, né? Eu vou ver se eu consigo mostrar a vocês uma parte. Deixa eu ver, porque... Deixa eu ver aqui. O que foi, tia? Ele passou mal. Ah, o neném que passou mal aqui em casa, ele também tá gripado, gente. Ele também tá todo mundo ruim aqui em casa. Olha, esse aqui, ó. Esse aqui é o espelho, tá vendo? Fica aqui entre a minha sala. Fica aqui entre a minha sala e os quartos aqui de casa. Deixa eu ver. Esse é o espelho que fica aqui no meu corredor. Ele é menor. O outro espelho que eu quero rifar para vocês é um espelho maior, que fica na Casa da Caridade. Mas é muito parecido com esse. É muito parecido. É uma verdadeira obra de arte que eu tenho muito carinho. E vai fazer bem. Mas ainda não sei quando vai ser essa rifa ainda. Eu pensei nisso hoje, quando o Everton falou sobre o caixa, tá bom? Mas eu vou organizar essa rifa para quem ganhar, receberá uma linda obra de arte com muito carinho, muito amor, muita energia minha e dos meus trabalhos. E a casa receberá e transformará, né, essa rifa em momentos de muita felicidade e de muito amor para todo mundo. Agora eu tenho que ir trabalhar.
Foi maravilhoso estar de volta com vocês. Amanhã a gente entra de novo. Vou tentar entrar bem mais vezes com vocês. Amanhã eu tenho uma gravação na Comunhão Espírita de Brasília. Não vai pro ar ao vivo, mas vai pro ar depois. E eu vou avisar para vocês também, tá bom? Um beijo muito grande no coração de vocês. Eu amo vocês do dedinho do pé ao fio do cabelo. Beijão.